E aí, você se considera uma pessoa otimista ou pessimista em relação ao futuro? Tá difícil decidir isso, né? Vim aqui pra gente bater esse papo diretamente do balanço, né? De quando eu era pequeno, que eu balançava aqui debaixo dessa árvore, porque acho que é bem sobre isso, né? Acho que é sobre a gente ter esse rebolado, né? Ultimamente eu tenho sentido que a gente tá muito oscilando entre essa negatividade, esse pessimismo, né? O mundo vai acabar, meu Deus, olha a catástrofe. E eu tenho desses momentos também. E o outro extremo, que é essa positividade que a gente está chamando de tóxica agora, que é tipo, a gente precisa ver sempre o lado bom das coisas, tudo vai melhorar, basta você acreditar, basta você vibrar na luz. E eu acho que, de alguma forma, a gente está sempre, todo mundo meio que oscilando entre esses dois extremos. E eu acho que eles são um pouco perigosos, né? Ontem eu escutei um podcast maravilhoso do André Alves, que já teve no Destino Caminho, com o Lucas Lidke, falando sobre a positividade não tóxica. Recomendo muito você ouvir. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. E esse podcast me provocou bastante a ficar pensando sobre, né, o que está por trás desses dois extremos. E, de alguma forma, esses dois extremos eles são muito alienantes, né? Eles são muito confortáveis, porque eles deixam a gente numa posição que a gente não precisa fazer nada. Se por um lado a gente vai para esse negativismo todo, que te fala, meu Deus, o mundo está acabando, e eu sou muito pequeno, não tenho nada para fazer, oh meu Deus, o fim está próximo, aí você fica ali meio que paralisado também numa passividade, né? Já que não tem nada para fazer, apenas reclamar e gritar e espernear, e a gente fica meio que ali paralisado. O outro extremo, que é o extremo da positividade, a gente também fica numa passividade esperando que uma força divina, uma força maior, vai fazer tudo voltar a ser como era antes e ficar tudo bem. Né? O Christian Dunker ele fala que a positividade tóxica ela é o passo anterior ao negacionismo, porque a gente nega todas as emoções que são ruins, todas as coisas que causam desconforto, fala, não quero ver, não, good vibes only, não sei o quê. Mas o outro lado da moeda, também quando a gente vai para esse pessimismo que é exagerado, ele também é alienante. E acho que é muito natural da gente estar nesse estado agora, porque a gente acabou de passar por uma experiência que a gente nunca tinha passado nas nossas vidas. Acabou de ter passado, não, a gente ainda está passando, né? Que é a pandemia. E acho que a gente vai tentando se agarrar nesses dois extremos como forma de se anestesiar para a realidade, porque a realidade ela é complexa, ela é dura, a gente não sabe o que a gente vai fazer para poder sair desse buraco que a gente está. E desse buraco que a gente está eu falo de vários buracos, né? Tem um buraco da saúde mental, tem um buraco de como o país está politicamente, tem um buraco da pandemia, tem um buraco do meio ambiente. Então a gente está vendo que tudo está bem complicado de ser resolvido quando a gente pensa, por exemplo, em aquecimento global, né? O que eu vou fazer, o que o Brasil vai fazer? A gente precisa do mundo inteiro pensando junto. Então são soluções que são tão complexas, né? Que a gente vai ter que realmente trabalhar e não vai ser fácil, que eu acho que a gente, como defesa, a gente acaba indo para algum dos dois extremos, porque de alguma forma eles permitem a gente a não se mexer. E eu estou trazendo essa discussão para cá porque eu acho que a gente acaba tentando ir para alguns dos dois extremos. Eu acho que os algoritmos da internet têm um grande papel nisso, porque eles acabam sempre mostrando as coisas que chamam mais atenção para a gente, mas a gente naturalmente gosta de se identificar com algum desses dois extremos. E aí, juntando com isso que eu tenho pensado, ontem eu ouvi um podcast da Brené Brown, aquela que tem um TED falando sobre vulnerabilidade, com a Estelle Perel, que é uma especialista em relacionamentos contemporâneos. E as duas juntas é uma coisa maravilhosa de ouvir. E elas falaram bastante sobre ambivalência, né? Que nós somos seres ambivalentes, a gente suporta emoções contraditórias. Então, a gente quer isso e também quer o outro. Não é isso ou o outro. Nós queremos as duas coisas ao mesmo tempo. Sim, o ser humano é um tanto quanto complicado, sim, somos, né, complicados. E pensando sobre, né, essa situação que a gente está vivendo agora de, né, esses dois extremos, eu acho que todo mundo é, em alguma maneira, otimista e pessimista ao mesmo tempo. Eu acho que é importante a gente se manter nesse lugar, né? A gente tem que ter esse pessimismo que é um pessimismo que é realista, da gente olhar para os problemas e falar, caraca, tem muita coisa para a gente fazer, por onde começo? Meu Deus, me ajuda. Então a gente olha para aquele bando de problema com um certo pessimismo, né, realista,
E a gente também tem que ter esse otimismo para conseguir, na verdade, trabalhar e chegar a algum lugar, né? Porque se a gente acreditar que nada vai dar certo, a gente vai ficar ali parado no mesmo lugar. Essa semana eu recebi 2 mensagens que me provocaram, assim. Eu, em geral, não recebo mensagem de hate, não. E veio um menino e falou assim: nossa, você é um mala profissional, você só sabe ver o lado negativo das coisas. E tipo, eu nem considero que eu sou uma pessoa tão negativa assim. Obviamente, eu falo dos problemas, eu acho que, né, eles estão aí, está sobrando problema no mundo para ser falado. Acho que ele estava meio que esperando que eu só falasse sobre as coisas positivas da vida, né? E veio uma outra menina também falando: nossa, você tem tendências depressivas, você só fala de problemas. E assim, de fato, eu tenho me colocado muito mais politicamente, eu tenho falado muito mais sobre as questões que eu acho que a gente precisa falar, mas acho que também só ficar falando ou só ficar postando, né, também é uma posição confortável. Quando a gente fica nessa meio militância digital, né, que a gente fica ali, ó, ai, vamos, olha isso que horror, né? O Lucas Littke, ele até fala isso no podcast, que eu achei muito bom, né, que a gente meio que coloca para fora e fala meio que, olha, fiz minha parte, olha, tô aqui militando digitalmente do conforto do nosso lar, né? Então é muito confortável pra gente, existe até um prazer nisso, de ficar postando uma catástrofe, um incêndio que está acontecendo lá na Chapada, do conforto do nosso lar, ali com o ar-condicionado ligado, assistindo Netflix, né? Então, que nem o André Alves colocou no podcast, acho que a gente tem que ter esse pessimismo propositivo, né? A gente ter capacidade e coragem de olhar para as coisas que estão erradas agora e começar a trabalhar para encontrar saídas. E com essa esperança, né, de que lá na frente as coisas vão mudar, que esse trabalho, esse esforço que a gente vai fazer agora, ele faz sentido. Que eu, por exemplo, agora, eu vejo os problemas do mundo, talvez com mais clareza do que eu via eles antes, eu entendo como que a estrutura do mundo está direcionando a gente para continuar repetindo esses problemas. Quero fazer um trabalho de conscientização, mas também preciso fazer um trabalho de ação com esperança de que, sim, esse trabalho vai ter um fruto, vai ter uma mudança, vai surtir um efeito. Até tenho agido mais aqui onde eu posso, no meu local aqui, eu acho que todo mundo tem que começar a pensar nisso, assim, não adianta a gente querer, sei lá, combater o desmatamento na Amazônia, o máximo que a gente pode fazer é o quê? Pressionar os políticos, fazer uma manifestação, mas e aqui na sua região? O que tem de errado aí próximo a você que você pode começar a agir, né? Que a gente pode começar realmente a ter alguma atitude propositiva, que a gente pode começar a ter um impacto, né, positivo. Então, acho que se a gente ficar nesse positivismo tóxico, a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente vai rumo ao abismo do jeito que a gente está indo agora, porque é tipo fechar os olhos e acreditar que está tudo bem, e ao mesmo tempo ficar paralisado nesse negativismo não vai fazer a gente sair do lugar. Então acho que a gente precisa aprender a rebolar entre os dois e trabalhar a nossa ambivalência, né? O André Alves, ele também disse uma coisa linda no final desse podcast, que eu até vou colocar o trecho aqui, porque afinal de contas ele falando é melhor do que eu falando, né? E aí, nesse furacão de desejo e desconforto, quem sabe, assim, a gente não consegue bancar um negócio que eu gosto muito que a gente escreveu no Saídas de 2020, que é se permitir a leveza da alegria sem a obrigação da felicidade. E isso passa por existir sem a obrigação de estar sempre no pensamento positivo. Então, eu acho que é isso, assim, a gente precisa manter a alegria, né? A gente não precisa estar feliz o tempo todo, a gente pode ter os nossos momentos de baixa, né? Porque afinal de contas, né, o Brasil, se você mora no Brasil, não é alcoolismo. A gente tem, cada dia a gente abre o jornal e vê uma atrocidade pior do que ontem. Então a gente precisa continuar vendo, né, as coisas ruins que estão acontecendo, as notícias ruins, se impactando com isso, né? Não falando, ah, não, tá tudo bem, não tá tudo bem, mas a gente precisa também ter a nossa alegria. Então a alegria, ela não precisa necessariamente ser esse pensamento positivo o tempo todo, de good vibes only, que esse negócio, meu Deus, eu não sei quem inventou esse treco, deveria ser processado, porque good vibes only, né? Tipo, olha só, a pessoa já tá cortando o ser humano na metade, né? Porque a gente não é só coisa positiva. A gente é coisa positiva e coisa negativa também. Senão a gente tá se mutilando, né? Psicologicamente. É isso, eu tô colocando meus pensamentos aqui. Se fez sentido pra você, você manda pros seus amigos e coloca aqui nos comentários, né? Eu acho que tá todo mundo meio preso
nesse lugar de se sentir errado de alguma maneira, ou por estar sendo negativo demais, ou por estar sendo positivo demais. E comenta aqui porque a gente abre uma conversa. É isso. Vou ficar balançando aqui, ó. Ai, bicha burra.